Vamos resolver agora as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 26. Tomando-se os números primos compreendidos entre 0 e 20, o número de frações do tipo A sobre B, em que A é menor do que B, que pode ser formado é... Então, para começar, o que são os números primos mesmo? Eu sei que você sabe, mas só para revisar, são aqueles números naturais que têm somente dois divisores, o próprio número e o número 1. Então, por exemplo, o 8 não é um número primo, porque ele tem como divisores o próprio 8, também o número 1, 8 dividido por 1 tem resto 0, óbvio, mas ele também pode ser dividido por 4 e por 2, com resto 0. Então, ele não é primo, porque ele não tem só dois divisores, ele tem 4 divisores ao todo. Quais são os números primos entre 0 e 20? É fácil, certo? O número 2 é primo, é o único número par primo. O número 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, o 9 não é primo porque é 3 vezes 3, ele é divisível por 3. O 11 é primo, o 13 é primo, o 15 não é porque é 3 vezes 5. O 17 é primo e o 19 é primo. O número 1, lembre-se, não é considerado um número primo, porque ele só tem um divisor, que é o próprio 1, não dois divisores distintos. Mas o que a questão quer saber? Quantas frações do tipo A sobre B nós podemos formar, onde A e B são esses números aqui, desde que o numerador seja menor que o denominador. Então, vamos começar com o 2. Se o numerador for 2, quantas frações nós podemos formar? Bom, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 denominadores possíveis, então são 7 frações. Se o 3 for o numerador, quantas frações nós podemos formar? Bom, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 frações. Se o 5 for o numerador, nós vamos poder formar... o denominador tem que ser maior, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 frações. Se for o 7 no numerador, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 denominadores possíveis, então 4 frações e assim por diante, certo? Se for 11, nós vamos ter 3 frações. Se for 13, nós vamos ter 2 frações, que é 13 sobre 17 e 13 sobre 19. Então, 2. Se for o 17 no numerador, nós vamos ter uma fração, que é 17 19avos, uma fração. E o 19 não pode ir no numerador, porque nós não teríamos nenhum denominador maior que 19. Então, somando todas as frações que podem ser formadas, nós vamos ter 28, certo? Então, a alternativa C. Muito bem, uma questão bem tranquila. Vamos para a próxima. Questão 27. Sendo A e B números reais quaisquer, considere as seguintes afirmações. Então, números reais. 1. A menos B ao quadrado é maior ou igual a zero. Verdadeiro, certo? Todo e qualquer número real elevado a qualquer expoente par é sempre maior ou igual a zero. Nós só vamos ter números elevados a expoentes pares negativos que vão ter resultado negativo dentro dos números complexos. Mas para os números reais, qualquer número elevado a expoente par, seja ele positivo, seja ele negativo, vai ser sempre maior ou igual a zero. 2. Se A é maior do que B, então A ao cubo é maior do que B ao cubo. Verdadeiro, certo? Se o A é maior do que B, se eu elevar os dois lados ao cubo, como os expoentes ímpares preservam o sinal da base, nós vamos continuar com a desigualdade no mesmo sentido. O A ao cubo vai ser maior do que B ao cubo. Agora, isso não seria necessariamente verdadeiro para expoentes pares. Por exemplo, vamos pegar aqui o A igual a menos 2 e o B igual a menos 5. Então, o A é maior do que o B, certo? O A é maior do que B. Agora, A ao cubo é maior do que B ao cubo? A ao cubo vai ser menos 8 e B ao cubo é menos 125. Menos 8 é maior que menos 125, certo? Agora, quanto que é A ao quadrado? A ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que é mais 4. E B ao quadrado é menos 5 ao quadrado, que é 25. E 4 não é maior do que 25. 4 é menor do que 25. Então, se nós tivéssemos um expoente par aqui, isso não seria verdadeiro em todos os casos. Então, número 3. Se A é maior do que B, que é maior do que 1, então 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, que é maior do que 1. Bom, veja, vamos ficar aqui com A maior do que B. Se nós pegarmos o inverso ou o recíproco dos dois lados, 1 sobre A e 1 sobre B, nós vamos ter que inverter o sinal da desigualdade. Então, de cara, nós vemos que isso aqui é falso, certo? Então, para ilustrar, se o A for 5 e o B for 3, o A é maior do que o B, mas 1/5 é menor do que 1/3,
certo? Quando nós pegamos o inverso, nós temos que inverter a desigualdade. E, além disso, se o a e o b são maiores do que 1, 1 dividido por alguma coisa que é maior do que 1 vai ser menor do que 1 e não maior do que 1, como diz aqui, certo? 1 dividido por 3, por exemplo, é 0,33333, que é menor do que 1. Então, aqui é falso. Também uma questão bem tranquila. Alternativa D. Vamos para a próxima questão. Acho que é a última, antes que você pegue no sono. Questão 28. Considere as seguintes afirmações sobre números complexos. 1. 2 mais i vezes 2 menos i vezes 1 mais i vezes 1 menos i igual a 10. Vamos ver. Então, 2 mais i vezes 2 menos i vezes 1 mais i. Vamos mudar as cores aqui, só para ficar mais fácil. Então, vezes 1 mais i vezes 1 menos i. Quanto que é isso? Bom, vamos multiplicar por partes aqui. Nós temos, na verdade, produtos notáveis, certo? É o produto da soma pela diferença. Então, isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, que é 4, menos o quadrado do segundo. I ao quadrado é quanto? Quanto que é i ao quadrado mesmo? É menos 1, certo? Então, isso aqui, na verdade, vai ser 4 menos 1, certo? Então, lembre-se, é o quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado, que é 4, menos o quadrado do segundo. I ao quadrado é menos 1, então, por isso, menos 1. Então, isso aqui. Agora, vamos multiplicar aqui a parte azul. É a mesma coisa, produto notável. Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a... Menos 1 é mais 1, 4 mais 1 é 5, que vai multiplicar, então... Menos 1 é mais 1, 1 mais 1 é 2, 5 vezes 2 é 10, certo? Se você não ficou convencido, vamos fazer aqui da forma comprida. Então, quanto que é 2 mais i vezes 2 menos i? Vamos usar a propriedade distributiva aqui. Distribuindo 2, nós ficamos com 2 vezes 2 menos 2i. E distribuindo o i aqui, nós vamos ficar com 2i menos i vezes i ao quadrado, certo? Então, 2 vezes 2 é 4, menos 2i mais 2i é 0, e menos i ao quadrado é menos 1, então fica menos 1, 4 menos 1 é mais 1, que é 5, certo? Mas é o produto notável, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, essa aqui é verdadeira. 2. 7 meios mais 1 terço vezes i mais 3 meios mais 2 terços vezes i é igual a 5 meios mais 1 meio vezes i. Não, certo? Aqui nós temos uma soma de números complexos, é só somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 7 meios mais 3 meios fica 10 meios. 10 meios. 1 terço vezes i mais 2 terços vezes i fica 3 terços vezes i. Ou seja, é 5 mais 1i. Então, isso aqui está errado, é falso. 3. Se o módulo do número complexo z é 5, então o módulo de 2z é 10. Verdadeiro, certo? Propriedades dos números complexos. Então, alternativa D. O que é o módulo de número complexo mesmo? Então, se você tem um número complexo z, que é igual a mais b vezes i, onde a é a parte real e b é a parte imaginária, o módulo de z é igual à raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, quanto que é o módulo de 2z? Quanto que é 2z? 2z vai ser igual a 2a mais 2b vezes i. Isso é o 2z. Quanto que é o módulo de 2z? Módulo de 2z. Vamos colocar o risquinho aqui no z para não confundir. Então, o módulo de 2z é igual a raiz quadrada de... É a parte real ao quadrado, então é 2a ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Mais a parte imaginária ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 4a ao quadrado mais 4b ao quadrado. Podemos colocar o 4 em evidência, então fica a raiz quadrada de 4, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado. E continuando aqui,
Nós podemos separar em duas raízes, então fica a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso é igual a raiz quadrada de 4, 2 vezes a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui é o próprio módulo de z, certo? Isso aqui é o próprio módulo de z, então fica igual a 2 vezes o módulo de z. Certo? Então, se o módulo de um número é 5, o módulo de 2 vezes esse número complexo vai ser 2 vezes 5, que é 10. Isso vale para qualquer número complexo, é só multiplicar o módulo por aquele número. Então, se você multiplicasse aqui por... se você tivesse, por exemplo, 8z, o módulo seria 40, 5 vezes 8. Certo? E por que isso mesmo? Você poderia usar a interpretação geométrica também, certo? Se você tem aqui um eixo, o eixo real e o eixo imaginário, então o número z tem um valor, tem uma parte real a e a parte imaginária b. O número complexo z pode ser representado por um ponto no plano complexo, onde o eixo das abscissas é a parte real e o eixo das ordenadas é a parte imaginária. E o módulo desse número complexo nada mais é do que o comprimento do segmento que vai do ponto aqui do número até a origem. Então, o comprimento aqui é o módulo do número complexo. E quando você duplica a parte real e a parte imaginária, por semelhança de triângulos, na verdade, você vai ter o dobro do comprimento, então o dobro do módulo. Espero que não tenha ficado confusa essa última parte. Mas, se você fosse generalizar, você escreveria assim. Vamos apagar isso aqui. Né? O módulo de k vezes um número complexo é igual a k vezes o módulo daquele número complexo sozinho. Só uma revisão básica sobre módulo aí. Era isso por esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário, curta o vídeo, não deixe de se inscrever também no canal. E até o próximo vídeo com a correção das próximas questões.